Apocalipse, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20. Tendo sido eliminado o poder do mal, vemos a autoridade judiciária conferida aos santos e exercida em paz. O profeta não vê,
como em Daniel 7, tronos simplesmente colocados. Aqui, eles estão também ocupados. Independentemente de todos aqueles a quem, em geral, o juízo é dado, duas classes especiais são mencionadas, porque poderia parecer que elas tinham chegado demasiadamente tarde, ou que tinham perdido a sua parte nessa glória. São, em primeiro lugar, aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, depois de a igreja ter sido arrebatada da terra, porque temos algo a ver com o período apocalíptico. A segunda classe compõe-se daqueles que não adoraram a besta, comparar os capítulos 6, de 9 a 11 e 13, 15. Estes, tal como os santos que tinham descansado no Senhor anteriormente, têm a sua porção com Cristo. Vêm e reinam com Ele durante os 1000 anos. Os que não são de Cristo, o resto dos mortos, não revivem antes de os 1000 anos terem passado. Podemos notar aqui que as expressões viveram e reinaram indicam certamente a ressurreição. A expressão é a mesma que para os outros mortos não reviveram, até que, etc. Trata-se, pois, de ressurreição. É o que confirmam as palavras seguintes. Esta é a primeira ressurreição. Os que são do Senhor estão já livres da segunda morte. A primeira morte, o salário do pecado, já a tinham sofrido, mas fora na sua fidelidade a Cristo. Não devem, pois, ter parte alguma na segunda morte, que é o juízo final do pecado. Ela não tem nenhum poder sobre eles. Pelo contrário, eles têm uma relação especial com Deus e com Cristo. São sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. São também reis e sacerdotes. Note-se de passagem como Deus e Cristo estão unidos aqui num só pensamento. É, de resto, o que encontramos aqui. Portanto, a besta e o falso profeta estão no lago de fogo. Os seus exércitos foram destruídos, Satanás está preso no abismo, e os santos, ressuscitados, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinam com Cristo durante 1000 anos. Os pormenores e os efeitos não nos são dados aqui, note-se. O objetivo é marcar o lugar dos santos e mais particularmente daqueles que foram martirizados durante o período de que este livro se ocupa. Os outros são introduzidos como entrando no quadro geral. Há pessoas assentadas nos tronos, mas os fiéis de que nos fala a profecia são especialmente mencionados. Depois de se terem cumprido os 1000 anos, Satanás é libertado. Vem à terra, mas nunca mais recupera um lugar no céu. As nações são postas à prova pela sua tentação. Nem mesmo o fato de ter visto a Cristo e de ter gozado os frutos da sua glória põe em segurança o coração do homem. Se a sua segurança dependesse de simples meios, nunca estaria seguro. Em quantidades tão numerosas como a areia do mar, os homens caem nas mãos de Satanás, desde que sejam tentados.
Embora gozando da bênção numa época em que a infidelidade seria a ruína imediata, talvez a morte, e onde nada haverá para os tentar, serão infiéis logo que a tentação lhes sobrevenha, logo que os seus corações sejam postos à prova. É a última e necessária prova do homem. Necessária, porque ele não poderia gozar finalmente de Deus com o seu coração natural. E o seu coração natural não é posto à prova quando a bênção atual depende do reconhecimento de um Cristo presente, visível e glorioso. As multidões seduzidas, já não limitadas à terça parte da terra, isto é, a um distrito profético especial, mas compreendendo toda a extensão da terra, vão contra o campo dos santos e cercam-no, assim como a cidade bem-amada, Jerusalém. É notável não vermos aqui a presença especial de Cristo entre os santos. Aparentemente são abandonados para serem cercados pelos seus inimigos. O Senhor permite esta prova da fidelidade pessoal, que separa claramente os santos dos outros. Se ele aparecesse, naturalmente que as multidões hostis não subiriam. E a prova completa do coração humano não demonstraria a fidelidade dos santos, que não escutam as seduções de Satanás. São oprimidos e cercados pelo inimigo, mas permanecem fiéis. Uma vez esta separação e esta provação inteiramente concluídas, o juízo de Deus cai do céu sobre aqueles que se deixaram seduzir por Satanás e destrói-os. O diabo é então lançado no lago de fogo, onde se encontram já a besta e o falso profeta, e onde serão atormentados pelos séculos dos séculos. Isto põe termo ao exercício da ira divina, da destruição do poder hostil. Cena estranha, Deus tendo inimigos neste mundo. Agora é introduzido o poder judiciário, revestido do seu próprio direito. Mas podemos notar que não se encontra neste livro o exercício desse poder sobre os vivos. O poder hostil da besta é destruído por aquele que julga e combate com justiça, estando os santos celestes em descanso na glória. A multidão dos apóstatas, ao fim dos 1000 anos, é destruída pelo fogo do céu. Mas não se encontra aqui o julgamento de Mateus 25, a não ser que tenha alguma relação com o julgamento do capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse. Temos agora o julgamento dos mortos, verso 11 e seguintes. Não se trata aqui de uma vinda do Senhor. É erigido um grande trono branco, e o julgamento exerce-se de harmonia com a pureza da natureza de Deus. Não se trata de uma ação para com a terra ou para com o poder do mal, mas sim para com as almas. O céu e a terra, tudo o que tinha constituído as cenas do juízo, desapareceram. Os segredos dos corações dos homens são julgados por aquele que os conhece a todos. O céu e a terra fogem da presença de aquele que está sentado no trono, e os mortos, os grandes e os pequenos, permanecem diante da sede do poder e do juízo. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros de memórias.
Mas em outro elemento é posto em evidência, um outro elemento é posto em evidência. Só a graça soberana salvou, segundo o desígnio de Deus. Este desígnio é a responsabilidade do homem, e a responsabilidade do homem não são nunca confundidos, mas, como se vê nas duas árvores do jardim do Éden, estão sempre justapostos. A vida é posta em relação com a responsabilidade na lei, mas a responsabilidade vem em primeiro lugar. E a prova de que o homem não pode subsistir perante Deus é assim feita. A questão não é resolvida senão em Cristo, que levou sobre si os nossos pecados, que está morto ao pecado por amor de nós, e que é a vida. Em Cristo, os desígnios de Deus e a promessa da vida vêm em primeiro lugar. Em seguida vem a responsabilidade da criatura sobre a terra e, finalmente, a graça realizando os desígnios em justiça pela cruz. Há um livro da vida. Todo aquele que ali não for encontrado escrito é lançado no lago de fogo. É a cena final de separação que fecha tudo para a raça humana e para este mundo. Embora sejam julgados, cada qual segundo as suas obras, a graça soberana salvou alguns. Mas todo aquele que não for encontrado escrito no livro da graça é lançado no lago de fogo. O mar deu os mortos que nele havia. A morte e o além também entregaram os mortos que neles havia. E a morte e o inferno acabam para sempre pelo juízo divino. Passaram os céus e a terra, mas devem reviver. Porém, a morte e o inferno não reviverão. Para estes resta apenas a destruição para sempre pelo juízo de Deus. São considerados como sendo o poder de Satanás. É ele que tem o poder da morte e as portas do inferno. Por isso, a morte e o inferno são destruídos judicialmente para sempre. O seu poder acaba para sempre. A morte e o inferno são personificados, mas, naturalmente, não se trata de tormentos para eles ou de castigo. Isto tem lugar para o diabo, quando for lançado no lago de fogo. Mas, quando o diabo ali é lançado, a morte não está ainda destruída, porque os mortos culpados ainda não tinham sido ressuscitados para o juízo final. São-no agora, e o último inimigo é destruído. A força e o alcance da imagem é, sem dúvida, que todos os mortos agora julgados, todo o conteúdo do além, onde estava o poder da morte, são lançados no lago de fogo. A morte e o além, que existiam apenas por causa do estado desses mortos, terminam total e judicialmente pelo simples fato de eles serem lançados no lago de fogo. Os santos tinham saído havia longo tempo da morte e do além. Mas a morte e o além subsistiam ainda para os malfeitores. Mas estes agora, em virtude do julgamento perante o grande trono branco, são lançados no lago de fogo, a segunda morte. O livro da vida
é o limite e a medida da salvação. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.